Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje, dando seguimento a essa série que eu pretendo realizar da Lei 13.786, eu vou tratar da primeira alteração legislativa que trouxe uma alteração à Lei 4.591 e que impõe agora que nos contratos decorrentes da incorporação imobiliária, nos contratos de compra e venda, que a incorporadora disponha um quadro resumo. Na realidade, meus amigos, aqui em São Paulo, por exemplo, já com bastante frequência esse quadro resumo tem sido aplicado pelas empresas. O que é este quadro resumo? Este quadro resumo nada mais é do que, como já diz o nome, um resumo de todas as cláusulas do contrato. A considerar que o contrato, o compromisso particular de venda e compra, ele é um contrato de muitas vezes 20, 30 páginas, como forma de dar uma maior informação ao adquirente sobre as obrigações contratuais, este quadro resumo ele estabelece de uma forma resumida todas essas informações. Muito bem, antes da lei era algo que as empresas poderiam optar, não era obrigatória a presença de um quadro resumo, mas agora a lei impõe realmente que exista um quadro resumo. O artigo 2º da Lei 13.786 altera e inclui o artigo 35A, dizendo que os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão, integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro resumo. O que esse quadro resumo deve conter? São aqui 12 incisos, né? De uma forma muito breve, eu sugiro que depois os senhores leiam a lei, mas ele vai determinar a necessidade de o quadro resumo conter o preço total do valor a ser pago, o valor da parcela a ser tratada como entrada, com destaque para o valor pago à vista e os percentuais sobre o valor do contrato, o valor referente à comissão de corretagem de forma destacado, justamente em razão também daquele recurso do STJ, que diz que a comissão de corretagem deve estar informada de forma destacada e apartada do valor total do negócio jurídico, forma de pagamento do preço, índices de correção monetária, as consequências do desfazimento do contrato, as taxas de juros, informações a respeito do direito de arrependimento, como a gente já viu, prevê sim agora a lei a possibilidade de o adquirente em até 7 dias se arrepender da compra, né, exercendo um direito potestativo nos termos do artigo 49, o prazo para quitação das obrigações após a obtenção do auto de conclusão de obras, as informações sobre eventuais ônus que recaiam, hipoteca, por exemplo, também deve estar disposto isso no quadro resumo, termo final para obtenção do auto de conclusão de obra, termo final que a consultora deve entregar a obra, deve concluir a obra. Muito bem. Todas essas informações, portanto, elas devem obrigatoriamente, a partir de agora, constar deste quadro resumo. A indagação é justamente essa. E se não existir o quadro resumo? Embora, como eu já disse, em São Paulo isso seja bastante comum, pode ser que em outros estados ou outras empresas não estejam acostumadas sobre isso, né? A ausência desta informação, segundo o parágrafo 1º, implica que a empresa deve, a partir em até 30 dias, ela tem um prazo de 30 dias para ditar o contrato, para que, enfim, possa constar todas essas informações. Mas ainda assim, vamos imaginar que a empresa não fez o aditamento, não incluiu um quadro resumo, ou ainda as informações elas eram suficientes. Qual é a consequência jurídica disso? O parágrafo 1º do artigo 35A diz que se isso não for aditado em até 30 dias, essa omissão, se não sanada, caracterizar justa causa para a rescisão contratual por parte do adquirente. A expressão rescisão, o termo empregado pelo legislador, certamente não foi dos mais felizes, né? A rescisão contratual já era um termo muito criticado pela doutrina, desde o século passado. Pontes de Miranda já criticava muito. O Código Civil evoluiu muito a respeito da extinção contratual, posicionando melhor as terminologias resilição, resolução, e o legislador volta agora
para o século passado, utilizando o termo rescisão por justa causa. Justa causa também nos dá a ideia muito de direito do trabalho, que não seria o caso. Muito bem. Qual é a consequência, portanto? Rescisão por justa causa. O que é isso, rescisão? Me parece que esse termo, rescisão contratual, deve ser lido como um descumprimento por parte do incorporador. E o descumprimento contratual, nos termos do artigo 475, implica a resolução do contrato. Resolução, talvez, pela ausência do dever de informação. E se cabe a ação resolutiva, né, se é possível resolver este contrato, na minha opinião, o prazo seria um prazo de 10 anos. Alguns autores defendem que seria melhor, e me parece correto, que seria melhor que o legislador estivesse estabelecido que a ausência do quadro-resumo ou a ausência de informações relevantes no quadro-resumo implicariam em uma espécie de, ou aliás, implicariam a anulabilidade do instrumento por falta de um requisito de validade. Realmente seria uma hipótese mais factível, mais correta, mas essa não foi a opção do legislador. Portanto, meus amigos, a ausência do quadro-resumo, na minha opinião, ela é hipótese de resolução contratual. E por fim, para a gente encerrar o vídeo, os contratos anteriores à lei que não têm um quadro-resumo, eles podem ser resolvidos por descumprimento contratual, falta de informação? Me parece que não, porque, mais uma vez, a lei, sobretudo nos requisitos de validade, ela só será aplicada aos contratos firmados a partir da vigência da lei. Muito obrigado e até a próxima.